Esse é o lugar onde a própria cultura se orgulhava de deuses trapaceiros e histórias de traição. Você está diante aqui de uma ilha famosa por um monstro lendário, o Minotauro. É nessa ilha aí que chega uma mensagem que vira tudo de cabeça para baixo. Uma verdade que confronta uma cultura inteira de mentiras e enganações. É lá que Tito entra em cena. Mas você precisa se perguntar, por que Paulo o enviou para uma cidade asquerosa como Creta? E que labirinto moral era esse em que ele foi parar, né? Hoje você vai descobrir que enfrentar um Minotauro pode ser quase literal, mas não do jeito que você imagina. Esse vídeo é sobre muito mais que uma carta pequena esquecida no Novo Testamento. Ele é sobre confrontar uma cultura inteira baseada em enganações e mostrar a glória de um Deus que não mente. Se você já pensou em como viver a fé cristã num mundo tomado pela corrupção, e olha que eu nem tô falando só do Brasil, hein? Não tema. Tito é o seu manual de combate. Creta não era só uma ilha no Mediterrâneo, ela era uma encruzilhada cultural, um centro comercial e militar cobiçado, berço da civilização minoica que existiu muito antes dos gregos micênicos. Creta guardava palácios como o de Knossos, cheio de corredores que, segundo os fofoqueiros históricos aí, inspiraram o labirinto do Minotauro. O mito do Minotauro se dá, na verdade, quando o rei Minos engana Poseidon e gera uma besta monstruosa, aprisionada num labirinto. Sacrifícios humanos, traições, essa é a base dessa cultura cheia de astúcia, traição e sedução. Como se não bastasse, Creta dizia ser o lugar onde Zeus nasceu. Eles realmente se orgulhavam dessa conexão divina, mas Zeus em si era a personificação da mentira e da promiscuidade. É só você assistir aquele filme maravilhoso do Thor lá para você confirmar isso que eu tô falando. Paulo, de forma muito inteligente, cita um famoso filósofo lá da própria ilha de Creta, chamado Epimênides. Os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, ventres preguiçosos. Isso está lá relatado em Tito 1:12. Soa duro? Era cretense falando da reputação deles mesmos, né? Então, meio que a gente pode aceitar esse relato mais duro aí. A real é que eles viviam na base da enganação e da indolência. E o pior, eles acabam se orgulhando disso. Creta era a terra do Minotauro, em todos os sentidos. Um labirinto moral, repleto de perigos, a céu aberto, exposto à luz do dia aí para quem quisesse ver. Paulo, então, cria um confronto direto. Ou você segue Zeus, que mente, engana, é imoral e egoísta, ou você segue o Deus verdadeiro, que não pode mentir, é santo e se entrega por nós. Então a carta de Paulo a Tito deixa claríssimo para todo mundo ver esses 4 pontos fundamentais de comparação. Zeus nasceu, Deus é eterno. Creta orgulhava-se de ter esse Zeus que nasceu lá. Mas Paulo acaba dizendo, Deus prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus nunca nasceu, ele é, simplesmente. Zeus mente, Deus não. Zeus seduz mulheres, trapaceia deuses. Mas Paulo enfatiza, Deus não pode mentir. Ou seja, o padrão moral de Deus é irrepreensível, bem distante dessa loucura cretense. Zeus é imoral, Deus é santo. Enquanto Zeus só busca saciar desejos, Deus deseja um povo puro, zeloso de boas obras. O evangelho está pronto ali para confrontar diretamente a essência de Creta. Renunciem às paixões mundanas, como está dito ali em Tito 2:12. Zeus é egoísta, Deus morre por nós. Zeus exige ser servido, sacrificando outros para manter poder. Deus sacrifica a si mesmo por amor aos homens, como está dito ali em Tito 2:14. Esse evangelho era revolucionário, ele era completamente chocante e escandaloso demais para uma cultura de deuses tiranos. A ilha do Minotauro não era só um local geográfico, ela era na verdade um teste real de fé e moral. Você sabe o que eu tô falando. Como que a gente mantém a verdade num local onde mentir é quase um patrimônio cultural? Olha, eu vou repetir, eu não tô falando do Brasil não, viu? É de Creta mesmo. A missão de Tito era clara, colocar ordem nas coisas que ainda faltam. Tito 1:5. Então você precisa se perguntar quem é Tito. Esse cara que aceitou essa missão, no mínimo desgastante, né? Tito não é apóstolo, ele também não é um Timóteo da vida, mas ele era um homem convertido sob a influência de Paulo, conforme relatado em Gálatas 2:3, e que foi capacitado pelo Espírito Santo durante sua jornada. Ele foi enviado para resolver crises, inclusive na igreja de Corinto, como está relatado lá na segunda carta a Coríntios, no capítulo 7, versículos 6 e 7. Agora, ele precisava enfrentar falsos mestres e lidar com uma cultura mergulhada na falsidade. Paulo confia em Tito porque ele é firme, leal, ele é capaz de impor ordem num ambiente caótico. Mas ele faz tudo isso não pela força bruta, e sim pela verdade do evangelho, como tem que ser feito. Como você já percebeu, Paulo, na carta dele a Tito, acaba exaltando, elevando o caráter de Deus em oposição a Deus. Mas olha só, é uma comparação que nem existe, tá?
porque a gente está falando de um Deus todo-poderoso, criador de todo o universo, e do Zeus ali, do que para eles representava, que é um Deus inventado que, enfim, representa a mais pura falha, que representa o mais puro pecado nojento humano. E com isso, Paulo nos dá critérios para definir os verdadeiros líderes na igreja, que é aquilo que é necessário a um líder realmente que serve ao Senhor Jesus Cristo, servir na igreja, liderar na igreja, né? Então, ele precisa ser dado à hospitalidade, tem que ser amigo do bem, ele tem que ser moderado, justo, santo e temperante, como está tudo ali relatado em Tito 1:8. E como se não bastasse, Paulo na carta ainda acha espaço para denunciar os falsos mestres, em especial aqueles ligados ao legalismo judaizante. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, escravos, todos são chamados à sobriedade, respeito e à pureza. A razão? A graça de Deus se manifestou para nos ensinar a renunciar à impiedade. Tito 2, versículo 11 e 12. Portanto, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:13. Jesus é Deus de verdade. Ele não é uma representação de humanos poderosos e trapaceiros. O que Cristo causa na vida das pessoas e precisa causar na vida de uma igreja, ou de uma sociedade, ou de uma civilização, ou de um povo, de uma cultura, é a pacificidade, a bondade no trato com o próximo, ou seja, o evangelho em si mesmo, né? Em resumo, antes nós éramos escravos do pecado. Deus, em sua bondade, nos regenerou. A fé genuína gera boas obras na prática, no dia a dia, na vida real. Vivemos agora em meio a uma cultura cheia de manipulações e mentiras, tão ou mais enraizadas do que em Creta. A carta de Tito nos lembra que não somos parte desse labirinto de falsidade. Nós servimos a um Deus que não mente, que é santo e que se doou por nós. Nossa conduta deve refletir essa verdade, mesmo quando tudo ao redor nos empurra à enganação. Agora eu te pergunto, e você? Você segue a cultura ou segue o caráter de Deus? Inclusive, nós falaremos em vídeos futuros sobre mais cartas paulinas nos próximos meses, sempre trazendo esse conteúdo histórico, né, geográfico, um pouquinho ali até de cultura daquele local onde a gente está falando, onde Paulo pregou, onde aquela igreja estava inserida. E nós queremos aprofundar a sua leitura através dessas coisas. Então todo mês a gente vai ter um vídeo sobre esse tipo de coisa e nós estamos começando pelas cartas paulinas, né? Você pode ver que já tem 2 vídeos antes desse sobre cartas de Paulo. O card está aqui em cima para você. Primeiro eu vou colocar do primeiro vídeo e depois do segundo vídeo já sobre as cartas paulinas em seguida, para você poder clicar e assistir logo que você acabar esse vídeo aqui. Então já ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo nosso. Se essa mensagem te impactou, eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo. E, por fim, deixa aí nos comentários para a gente saber de você também. Você tem vivido como Tito, disposto a confrontar mentiras e permanecer firme? Ou você está se deixando moldar para um mundo cheio de enganos? Se você quer se aprofundar ainda mais, eu recomendo a leitura desse livro aqui, maravilhoso, que tá com o link na descrição, para você realmente impactar a realidade à sua volta através do cristianismo. A ilha de Creta, a terra do Minotauro, teve seu labirinto moral rompido pelo evangelho. E você, tá pronto para romper com a cultura corrompida onde você vive? Para viver sob o reinado de um Deus que não mente? Se sim, eu tenho certeza que você vai precisar ver esse vídeo que tá aqui para te ajudar a cada dia ter mais coragem para pregar a palavra de Deus a toda criatura.